Hoje é dia de Spot com Retrô por aqui e o vídeo que a gente escolheu para republicar para você conferir foi a nossa análise completaça aí do terceiro filme dos Caça-Fantasmas, inclusive com a gratíssima surpresa do retorno de atores do elenco original. Então é agora, curte aí! Atirem! Não parem de atirar! Continuem! E aí galera, Spot na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Um filme que, além de nos levar, principalmente pra gente, né, que tem um pouquinho mais de 18 anos aqui e que pôde lá nos anos 80 do século passado, meu Deus do céu, quanto tempo isso, hein? Assistir lá os filmes, ou no cinema, ou na televisão, além de ser um retorno ao passado, né, um sentimento maravilhoso de nostalgia, a gente tem que dizer que esse filme foi um lindo tributo ao legado deixado pelo elenco anterior, pelos Caça-Fantasmas. Já fica sabendo, o vídeo tem spoilers, beleza? Então já sabe. É um filme que prometeu e cumpriu. Prometeu trazer o elenco antigo e cumpriu. Um filme que buscou, sobretudo, apagar do histórico a mancha que aquela tentativa de filme de 2016 lá deixou uma péssima impressão. O importante é que Caça-Fantasmas, esse realmente é a continuação, é o número 3. A história do filme em si é uma história simples, uma história onde eu acho que o roteiro e a direção tentaram apostar na segurança de algo que realmente daria certo. Então eles foram buscar, dos dois primeiros filmes, o de 84 e de 89, realmente, inegavelmente, os dois são bons, mas o de 84 é muito mais atrativo, é uma história muito melhor. A história dos cachorros lá, do guardião e do porteiro, né, que servem ao Goozer, uma entidade antiguíssima. Então a gente já sabe agora que esse mal não estava totalmente derrotado. Foi essa pequena adaptação no roteiro que linkou um filme no outro, trazendo Goozer de volta como o grande mal do filme, o que explica do Egon Spengler ter comprado uma fazenda lá em Oklahoma, na pequena e distante e isolada cidadezinha de Somerville, aonde dentro de uma montanha de extração de minérios foi descoberto ali que o mesmo cara que devotava toda a sua crença em Goozer, que foi o mesmo engenheiro que construiu a torre lá do primeiro filme e que foi sepultado nessa fazenda, e ali ele alimentou o culto a Goozer. Os caras pegaram o que deu certo no primeiro filme e trouxeram para esse terceiro filme. O elenco antigo foi se entrelaçando com esse elenco novo, com esse elenco teen, de uma maneira extremamente tranquila. Aliás, outro ponto positivo para o roteiro é esse começo já alucinado, com cenas de ação, já atacando na nossa cara logo a história, qual vai ser, e depois a apresentação dos personagens, e não ao contrário, né? Os caras já tacaram o pau logo de início e deixaram pra explicar os personagens depois. Eu gosto desse tipo de coisa. Não foi dito explicitamente, mas a gente pressupõe de que o Egon, ele descobre esse lugar, se isola do mundo e de todos, para proteger o mundo todo da possível volta de Goozer. Tanto é que ele encontra essa montanha, ele cria sistemas de defesa com disparos automáticos, né, das armas de prótons, e ele mexe com a terra. As pessoas chamam ele de lama, porque ele não tem amizade com ninguém, ele é um cara esquisitão, o que ninguém imaginava, que ele estava plantando armadilhas e mais armadilhas e mais armadilhas para pegar um mal maior. Isso explica, inclusive, a história clássica da família, onde a filha não tem boas memórias do pai, tem até um julgamento errado do pai, diz que o pai a abandonou, ela não liga muito pro pai, passando também um perrengue financeiro. Quando chega lá a carta de que ela herdou a fazenda do pai, eles vão até contra a vontade para lá, mas são obrigados a ir porque foram despejados, né? A filha do Egon vai para lá junto com os seus dois filhos, a Phoebe e o Trevor. Aliás, duas ótimas atuações, hein? Da McKenna Grace fazendo a Phoebe e o Finn Wolfhard fazendo o Trevor, não? Uma coisa que ninguém levantou a bola aqui, de quem é a mãe da Kelly, hein? O Egon é o pai, mas quem é a mãe? Não foi dito, mas olha, é uma suposição, não li isso em lugar nenhum.
eu apostaria todas as minhas fichas de que a Janine conseguiu viver o seu caso de amor com o seu amor platônico, que é o Egon. Eu acho que eles tiveram o seu momento de amor, porque só isso explica. Tão logo a Kelly chega na fazenda, a primeira pessoa que a recepciona lá dentro é a Janine. Porque ela se manteria fiel a ele a todos esses anos, mesmo depois de sua morte? Por que ela seria a única pessoa a ter acesso à fazenda? Então, ligando os pontos, eu acho que Janine, na verdade, é a mãe da Kelly. E por alguma razão ela não quis se apresentar como mãe da Kelly. É uma das coisas que eu acho que, se a franquia continuar, e pelo jeito vai continuar, é uma das coisas que podem ser respondidas num próximo filme. Como vocês sabem, o elenco também traz ali o Scott Lang, né, o Homem-Formiga lá da Marvel, né, que é o Paul Rudd, interpretando o professor Gruberson, que vai se apaixonar pela Kelly, né, e ele vai ser o possuído da vez, né, ele vai ser um dos dois servos, um dos dois cachorrões lá do Goozer, né? A própria mãe, a Kelly, também vai ser uma das possuídas, inclusive numa cena que ali é bom respeitar um pouco ali a idade, né, proposta pela censura, que teve ali uma ceninha um pouco mais quente com os dois possuídos ali, porque Goozer precisava disso para vir. É o mesmo roteiro, a partir dali é a mesma sequência do filme dos anos 80 de 84, com a diferença de que Goozer é atraído até a fazenda para que aquela plantação enorme de armadilhas consiga finalmente derrotá-lo depois de muita tensão, depois de muita ação e depois de muita coisa que acontece no filme. Sobretudo, a todo momento o roteiro trazendo fanservices pra gente, com o carro, né, a viatura, o Ecto 1, sendo totalmente apresentado largado, abandonado, empoeirado, caindo aos pedaços, e ao pouco ele vai passando por situações em que ele vai se limpando, ele vai se remodelando, e ele termina o filme funcionando muitíssimo bem, assim como o resgate da missão, né, da equipe do time Caça-Fantasmas. Agora nós sabemos que o Winston, que foi o último a chegar na equipe, pelo jeito foi o único que se deu muito bem financeiramente, virou um grande empresário, um milionário. Depois a gente tem explicado que o Peter voltou para a universidade ser professor. O Egon, a gente já sabe que o próprio ator, né, que interpretou o Egon, o Harold Ramis, né, que já faleceu inclusive há pouco tempo atrás, o filme é um grande tributo a ele também, né? E esse avô que foi aparecendo na forma de um fantasma, né, o espírito, a alma do Egon ainda presente na fazenda e guiando seus dois netos inteligentíssimos a se prepararem contra o mal que estava vindo, especialmente a Phoebe, que essa garotinha, a McKenna Grace, ela tem um futuro brilhante no cinema, anota esse nome, hein? A gente sabe também que o Ray acabou ficando lá com a sua lojinha de coisas malucas lá, de antiguidades, e mal consegue pagar o aluguel. Era o Winston que pagava o aluguel da loja, e a Phoebe é quem faz uso do seu direito de usar o telefone quando ela tá presa lá por conta de uma situação em que eles quase acabaram com a cidade, né? E ela acaba ligando pro Ray, que era o telefone que ela tinha, e o Ray não acredita muito no primeiro momento, mas a gente sabe que no fim das contas ele deu realmente bola pro que estava acontecendo, porque muito tempo depois dela ter avisado o Ray que ela era a neta do Egon, que tudo que estava acontecendo na cidade, o Ray então é responsável por ir atrás do Peter, por ir atrás do Winston, e na cena final a equipe aparece, né? Os três aparecem juntamente com a alma do Egon, e olha a forma como eles se uniram novamente e lutaram contra Goozer, o diálogo do Peter Venkman, né, que é o Bill Murray, excelente Bill Murray, novamente falando com a Goozer, mas espera ali, mocinha, eu achei que a gente já tivesse resolvido a nossa parada. Foi sensacional isso daí, cara. Toda a forma como foi conduzido realmente foi de um carinho, de uma atenção, realmente dando um caráter de tributo, né? O elenco atual, todo o team, né, se misturando ao elenco antigo de uma maneira extremamente natural, como se esse filme de 89 tivesse acabado ontem, ou o ano passado a gente foi assistir o 2 e esse ano é o terceiro com eles já mais velhos. Quer dizer, só pra não dizer que o filme não tem algumas coisas negativas, eu não gostei muito de algumas coisas do roteiro. Na hora que os netos do Egon foram usar a arma de prótons, eles, depois de terem pego lá um monstrengo que parecia uma cópia mais envelhecida do Geleia, né,
só que esse geleia novo tinha fome de ferro, né? Então eles pegavam e ele conseguiu escapar 2 vezes, né? O próprio Gozer conseguiu escapar, quer dizer, nos primeiros filmes, uma vez o fantasma preso pelo feixe de prótons ali da arma, né? Ele não escapava mais, quer dizer, então pela primeira vez a gente viu fantasmas escapando, né, dos raios. Isso achei um pouco ruim. E o excesso de piadas, era piadinha quase a todo momento. Eu acho que isso passou um pouco do ponto, poderia ter sido um pouco menos realmente. Mas, tirando isso, eu acho que a gente não pode olhar. Acho que se a gente olhar só tecnicamente pro filme, a gente vai desperdiçar uma grande chance de nos permitirmos, enquanto fãs, de nos alimentarmos de um tributo, de um filme, de uma obra de arte que veio fechar com chave de ouro o legado deixado pelo elenco principal, dando margem para uma sequência fantástica de forma natural a partir do que é canônico, a partir do 3º filme. E aí eu já tô falando das cenas pós-créditos. Depois dos acontecimentos de Summerville, a gente tem 2 cenas pós-créditos. A primeira cena ainda é uma continuação, é uma homenagem, que é a Sigourney Weaver interpretando a Dana de novo, dando a entender pra gente que ela e o Peter ficaram juntos, né? E ela aplicando nele o teste, né? De clarividência, sei lá do que lá, de descobrir os dons, né? Mostrando a carta do baralho, pedindo pra falar qual que era o símbolo que tinha na carta. E a segunda cena pós-crédito, essa sim é muito importante. O Winston, né, milionário que é, como eu já disse, depois dos assuntos resolvidos lá de Summerville, com o Gozer definitivamente preso, é o que a gente imagina. Se não quiserem uma terceira história com o Gozer, aí já vai ser demais, hein? Ele compra de novo o QG original dos Caça-Fantasmas, coloca lá o Ecto 1, dando a entender que talvez ali com o retorno dos fantasmas, talvez os caça-fantasmas precisam continuar a existir, não mais com a equipe original, mas com a equipe nova, né? Na hora que a cena tá caminhando pro seu final, aquele cofre de ameaças cósmicas, de fantasmas, começa a apitar, sinalizando de que algo tá errado com aquele cofre, e a cena para por aí, mas dando a entender claramente de que algo vai acontecer, aquele negócio vai explodir e tudo que tá lá dentro, todos os fantasmas, as ameaças que estão lá dentro vão escapar novamente, possivelmente sendo esse o pontapé inicial do 4º filme, que sabe-se lá se vai ter realmente, mas a gente torce que venha. De resto, galera, é isso. Um filme que eu disse desde o início, começa como um tributo e termina como um legado aberto para que essa geração atual continue. Você não perde por assistir, é um filme para toda a família. Se você já assistiu, eu quero muito sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você não viu ainda e precisou de um empurrão, esse é o empurrão mais que definitivo. Soltei vários spoilers, mas segurei muita coisa do filme para você ter essa possibilidade de se surpreender e de se apaixonar por esse filme Caça-Fantasmas 3 Mais Além, que eu esperava muito menos e saí do cinema assim satisfeitíssimo com o que eu vi. E se você não deixou a tua inscrição no começo, a hora é agora. Vem fazer parte da família, deixa aqui a inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir o nosso trabalho aqui dentro, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Por isso fique bem, se cuide, Spótico na área.